E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 29, só que o versículo é a partir do versículo 31. E essa parte da Bíblia, o versículo 31, vai falar sobre os filhos de Jacó. Como vocês já conhecem, Jacó ele teve 12 filhos, ele vai ter uma filha. Esses 12 filhos de Jacó, eles irão dar origem às 12 tribos de Israel. E nós iremos falar, ou eu irei falar aqui sobre todos esses filhos de uma forma individual. Iremos ver qual que é a contribuição, qual que é o papel desses filhos ou dessas tribos para a nação de Israel, e também iremos extrair algumas lições para as nossas vidas. Antes, pessoas, de falar sobre esses filhos de Jacó, eu irei trazer algumas notas introdutórias em relação ao último vídeo. No último vídeo, eu falei sobre o momento em que Jacó ele casa com Lia. Posteriormente, ele vai receber a Raquel, que era a mulher que ele amava. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e acabou sendo enganado. E aí, depois de uma semana, do período ali de festa que ele teve, ele recebe a Raquel. Em relação a os vídeos anteriores, teve um coleguinha que ele disse que já que Jacó ele teve, né, 2 esposas e 2 concubinas, ou seja, ele teve mais de uma mulher, que nós hoje também temos esse direito de ter mais de uma mulher. E aí eu acho que foi uma provocação, acho bacana esse comentário, só que assim, a gente precisa entender que esse não era o propósito e não é o propósito de Yahvé para as nossas vidas. Uma coisa é aquilo que Jacó faz e outra coisa completamente diferente é a atitude de Jacó ter a aprovação divina. E aí, só deixando claro, esse tipo de união com mais de um indivíduo não é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Era uma prática comum na região ali da Mesopotâmia, na região de Canaã. Muitos povos que não pertenciam à tribo de Israel, à nação de Israel, tinham essa prática, e pela convivência que os patriarcas eles tinham com esses povos, eles acabaram absorvendo alguns costumes. Só que ao longo do desenvolvimento da nação de Israel, essa prática vai ser abandonada, ela vai ser deixada de lado. E aí, só fazendo uma provocação para o colega, ele fala, né, que já que os patriarcas teve mais de uma mulher, alguns deles, que nós também deveríamos ter mais de uma esposa. Eu faço uma provocação, dando uma alfinetada também. Tem camarada que ele não consegue sustentar nem ele mesmo, quanto mais a esposa que ele tem, e aí ele quer ter mais de uma mulher, né? Eu acho até engraçado que assim, tem colega que acha que para você ter uma mulher você tem que dar somente uma casa ali e o alimento, e esquece que a mulher, as necessidades que as mulheres têm, vai além de comida e casa. E aí eu volto à provocação, né? Tem cara que não consegue sustentar uma mulher, não consegue dar uma vida digna à esposa que ele tem, e ele está atrás de mais outra. Mas tudo bem. Acho que uma outra coisa que fica, né, entrando nessa seara do matrimônio, falando sobre relações, eu vejo alguns coleguinhas que diz que homem e mulher têm direitos iguais, que a relação é pautada na igualdade, só que essa igualdade ela só existe na hora que o cara ele precisa da esposa para pagar as contas, mas em relação aos outros aspectos da vida a dois, essa igualdade ela não existe. E aí, só
citando alguns exemplos, já que o cara fala que ele tem o direito de ter 2 mulheres, 3, a mulher também deveria ter o direito de ter 3 esposos, 3 maridos, só que essa parte e essa igualdade aí o cara quer colocar de lado. Lembrando que eu não estou endossando, eu não estou concordando com essa prática, é só algumas provocações. E eu posso citar também os serviços domésticos. Às vezes a mulher trabalha, o cara também trabalha, mas só a mulher que faz o serviço de casa, é só a mulher que tem que cozinhar, lavar roupa, né? Essa igualdade aí nesse aspecto, na hora de dividir as tarefas domésticas, o cara ele acha que não existe esse tipo de igualdade, que o serviço é só da mulher. Então assim, para você que é homem, que fez esse comentário, ou para você que pensa dessa forma, cara, procura evoluir um pouco, procura amadurecer e procura entender que a vida a dois ela é uma parceria. E além disso, de ser uma parceria, a sua fidelidade ela deve ser para com a sua esposa. Em relação à igualdade, que exista não só essa igualdade na hora de pagar as contas, na hora de dividir as despesas, mas também em relação às tarefas domésticas, né? A gente vê aqui que a relação, quando ela é uma relação onde o cara ele tem que dividir a atenção dele com mais de uma mulher, ou a mulher tem que dividir a atenção com mais de um homem, acaba que não fluindo, não dando muito certo. E a gente vê isso muito claro em relação à história de Jacó. Eu falo isso porque assim, a Bíblia vai dizer em alguns versículos, no capítulo 29, que Lia ela era desprezada e Raquel era amada. Então assim, não existe como você amar 2 pessoas ao mesmo tempo, não tem como um homem amar 2 mulheres, ele sempre vai dar mais atenção a uma do que a outra. Mas enfim, pessoas, superado essa ideia de que um homem pode ter mais de uma mulher, não só do ponto de vista cristão, isso não é correto, mas também do ponto de vista ético, a nossa sociedade também não aceita esse tipo de comportamento. E aí, eu lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem, eu li uma reportagem, e nessa reportagem dizia que os homens que traem as suas esposas, existe um estudo, não vou lembrar qual foi a instituição que desenvolveu esse estudo, mas diz que esses homens que traem são homens que não são tão inteligentes, que homens inteligentes, homens cultos, eles não traem as suas esposas, e as mulheres que são cultas e inteligentes também não vai trair o seu parceiro. Existe esse estudo aí feito há um tempo atrás, tá bom? Então assim, se você trai a sua esposa, cara, provavelmente você deve ser um cara muito ignorante e um cara que não tem tanto conhecimento ou tanta sabedoria. E além disso, esse não é o propósito da vida cristã, da vida a dois, tá bom? Feito essas introduções, né? Eu vou só finalizar esse vídeo, galera, e aí a gente faz um outro vídeo dando continuidade a essa história aí, ou essa união de Jacó com Lia e com Raquel, tudo bom?